E aí, gentes, tudo bom com vocês? Eu sou o João Guedes e você está no canal O Perambulista. E hoje a gente vai conversar sobre o desempenho da Royal Enfield Guerrilla 450 na cidade. Eu sei que no vídeo de apresentação, num dos vídeos de apresentação, eu falei que não iria fazer outro vídeo antes do lançamento dessa moto aqui no Brasil. Só que, lendo essa análise de longo prazo lá na Índia, em especial na Bike Whale, que é uma revista que traz muito boas informações, eu vi que valia a pena fazer um outro vídeo. Então, é, vamos começar, né? Parar com a embromação. Vamos lá. Onde que foi feita essa análise de longo prazo? Em Mumbai, na Índia. Mumbai, ele tem um trânsito tão quanto ou mais caótico do que Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e qualquer outra capital que você possa lembrar aí no Brasil, ok? Então, vamos começar pela posição de pilotagem. Esse repórter, ele tem mais ou menos 1,75, 1,78. Depende de onde você pesquisa a altura dele. Mas tá nessa faixa, tá? Porque muitas vezes colocam pés e polegadas, aí você se enrola todo. E eu sou enrolado com pés e polegadas. Então, e na posição de pilotagem, os pedais ficam um pouquinho mais recuados e você fica um pouquinho mais jogado para frente por conta do guidão na guerrilha. Porque ela é uma roadster, né? Tá mais para uma naked da Himalayan 450. Embora a suspensão seja mais baixa, a distância ao solo seja mais baixa e até a altura do assento é mais baixa. É 80 centímetros, se eu não estou enganado. Faz tempo que eu fiz a respeito dessa moto. Mas ainda assim, essa é uma moto confortável para você rodar com ela na cidade. Veja que estamos falando de um cara relativamente alto, né? A visibilidade para frente foi uma coisa que ele elogiou muito, principalmente porque da ponta do paralama dianteiro para frente da roda você tem uma boa visão, mesmo estando um pouquinho mais jogado para frente. O que é muito bom para você se safar, principalmente daqueles buracos que aparecem de uma hora para outra e você está no meio do trânsito, né? Então tem muito espaço para você ver buraco. E Mumbai não é muito diferente de São Paulo, Rio, Recife, enfim, buraco tem. Então já é um ponto bem a favor. A dirigibilidade no corredor, para você se colocar entre os carros tal, é boa pra caramba. Isso é uma coisa que ele elogiou muito. O que até me fez estranhar um pouco. Porque a Guerrilha ela é uma moto relativamente comprida. Embora mais curta do que a Himalaia, ainda assim ela é um pouco comprida. E mesmo assim ele conseguia, segundo ele, conseguia se colocar bem nos corredores, entre os carros, mudar de faixa fácil. É uma coisa que, para dentro da cidade, é bom. E uma coisa que ele simplesmente ignorou, não falou nada a respeito, não reclamou uma linha que fosse, foi com relação ao peso da moto.
Sinal de que ela é muito equilibrada, com um centro de gravidade bem baixo e que você consegue manobrar com ela fácil. Isso é uma coisa que me espantou, porque ela é uma moto relativamente pesada. No peso em ordem de marcha, ela é um pouquinho pesada. E eu estranhei isso, que ele não reclamou do peso. Ele não escreveu uma linha falando que a moto é pesada. Estranho, né? Mas, ao mesmo tempo, interessante. Porque uma das coisas que você tem que prestar mais atenção quando você está rodando entre os carros é justamente o peso da moto, para ela não desequilibrar, você não esbarrar em ninguém, esse tipo de situação chata. E pelo visto, o centro de gravidade dela é bem baixo. Então, o peso não interfere na dirigibilidade. Isso é um ponto muito a favor. Motor. Mesmo no trânsito urbano, não cozinha as pernas, nem sobe aquele calor insano. Pouca vibração vinda dele. A vibração é uma coisa que te cansa muito. E se o motor ele não vibra muito na cidade, cara, isso já é 60% do conforto. Os outros 40 são a dirigibilidade dele. O quanto que o torque vem numa rotação baixa e você não precisar estar cambiando toda hora. Isso é uma coisa que ele falou na reportagem, que o motor é bem elástico. Mesmo em terceira, você estando a 20 por hora, ele consegue retomar numa boa. Mesmo em quarta, ainda consegue. Sem ficar aquele bater de válvula. Isso é uma coisa interessante também. Porque isso também aumenta o conforto. É um cansaço a menos. A suspensão. A suspensão dá conta do recado, tá? Sem alejar o piloto. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Porque uma Roadster, uma, uma moto mais street, né? Como é o caso da Guerrilla, ela tende a ter a suspensão um pouco mais dura, principalmente na roda traseira. E essa suspensão que veio regulada de fábrica, que ele não disse se regulou ou não, então acredito que seja a regulagem de fábrica, é firme o suficiente para absorver as imperfeições da via sem massacrar a tua coluna. Dentro da cidade, isso é importante porque você sabe que as vias, de uma maneira geral, têm buraco. Então já também é um ponto muito a favor. Agora, uma coisa que ele reclamou, e aí tem que ver com que pneu essa moto vai chegar aqui. Se for pneu nacional, a gente vai ter que ver de novo qual é a situação, tá? Mas os pneus que são usados na Royal Enfield Indiana, ele não passa muita firmeza na chuva. O que isso quer dizer? Que é quase como se você estivesse andando sobre vidro ensaboado, o que não é legal. Significa que esse pneu ele tem que estar mais quente
para ele poder atuar de maneira correta. E na chuva ele não dá essa temperatura. Então a gente tem que ver com que pneu essa moto vai chegar aqui. Lógico, dá para você rodar, mas você tem que tomar mais cuidado. Que nem o pneu da minha HD atual, ele é excelente no seco. Mas no molhado, eu não sinto segurança nenhuma nele. Tanto que eu evito de toda maneira sair de casa se estiver chovendo. E como ele ainda está com mais de meia vida, eu não vou trocar esse pneu tão cedo. Então, deixa aí e a gente vai se adaptando. Outra reclamação: espelhos. Cara, parece que isso é uma reclamação recorrente da Royal Enfield. Todas as motos que eu vi na Bikeway, o pessoal fazendo análise de primeiro contato, de longo prazo, eles reclamam que os espelhos são pequenos. E esse mesmo repórter, ele reclamou que muitas vezes ele olhou o espelho para fazer uma mudança de faixa e levou uma buzinada. Por sorte, foi só uma buzinada. Então, sabe, não é legal você ter esse tipo de preocupação. E como agora aqui no Brasil tem o tamanho mínimo de espelho por lei, pode ser que a Royal Enfield tenha que trocar esses espelhos. O que eu espero, sinceramente. Então, vamos ver com que essa moto vai chegar aqui. Outra reclamação que ele fez, e aí eu acho que depende da luva que você está usando, se você está usando ou não luva, né? São os interruptores de seta, o joystick do painel, o flasheador, que ele acha esquisito, meio pegajoso, meio impreciso, tá? Isso eu achei uma coisa muito pessoal. Porque depende do tamanho da mão, depende do tipo de luva que você está usando, se é aquela meio dedo, se é de couro grosso, se é a de verão. Tudo isso interfere nessa sensação. Então, eu achei isso uma reclamação pessoal. Então, eu deixo aqui ponto observável. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante foi o consumo. Vê bem, segundo a reportagem, ele rodou 1.000 quilômetros dentro da cidade, porque era a moto dele ir e voltar do trabalho, fazer as coisas dele dentro da cidade e tal. Então ele rodou 1.000 quilômetros dentro da cidade. Coisa que não é nenhum absurdo a gente fazer se só tem aquele veículo, certo? Muito bem. O consumo foi de 28,5 quilômetros por litro. Para uma moto de 450 cilindradas, dentro da cidade, 28,5 km por litro é muito bom. Isso estamos falando de uma gasolina com 20% de álcool, que tem uma explosividade inferior à brasileira. A octanagem nossa aqui, ela é um pouco mais alta, por conta do tanto de álcool que a gente coloca. Então, essa moto vindo para cá, é muito provável que mesmo na cidade, ainda assim, ela faça mais que esses 28,5. Lógico, se você não ficar querendo fazer dragster, né? 400 metros
no menor tempo possível. Se você rodar normalmente, sem correrias, né? Você talvez até consiga fazer 30 na cidade. E aí eu fico pensando no seguinte: quanto que ela vai fazer na estrada? 32, 35? Lógico, você rodando ali na faixa de 100, 120, né? Na boa. Sem querer ser Valentino Rossi, né? Então, essa moto aqui, ela está se provando ser mecanicamente muito boa. E a melhor parte, ela está se provando boa tanto para a cidade como para a estrada. Ou seja, está parecendo que realmente é uma moto coringa. E isso é uma coisa bem rara quando você pensa em motos de média para alta cilindrada. Olha, essa moto está me surpreendendo. E é bem provável que eu espere ela chegar para trocar de moto. Ou, pelo menos, se eu conseguir vender minha moto, que tá difícil, eu guardo o dinheiro e espero ela chegar. Porque realmente, sabe, seria uma moto interessante para Atacama, para Ushuaia e outras viagens mais tão longas, não tão longas, né? Mas outras viagens longas que eu estou pensando em fazer. Nas viagens que eu estou planejando direitinho para vocês conhecerem aqui partes do Nordeste que não estão nos guias de turismo. Gente, essa moto tá me impressionando. Mas vamos ver quando chegar. Porque também, na hora que eu subir nela, que eu vou saber se ela realmente vai ser alguma coisa boa para mim ou não. E quem sabe, passar as informações para vocês, poderem decidir se vale a pena vocês irem conhecer ou não. Gente, essa é toda a informação que eu consegui a respeito dessa análise de longo prazo. E quando chegar, vamos ver o que a gente consegue passar de informação para vocês, ok? Gente, não esqueçam de deixar a sua inscrição, que para mim está sendo muito importante nessa fase. Falta pouco para eu monetizar e eu estou precisando disso para melhorar os equipamentos aqui e poder fazer imagens externas, que eu não estou com equipamento para isso. E eu não quero meter a mão no bolso de ninguém. Não esqueçam de deixar o seu like e, principalmente, não deixe de deixar o seu comentário, que ele sempre é muito importante para mim. Ok? Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.